a longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Te desejo vida, te desejo vida, te desejo vida, te desejo vida. Boa noite. Bom, já começamos com a palestra, né, Márcio? Quando eu cantando, já saiu na frente. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Neuza. Boa noite, Orson. Obrigado, né, a Neuza. O Orson já virou. Ó, eu não ia contar, Neuza, eu ia deixar só para o final, mas o combinado é assim: como você já participou do vídeo do final do ano, nós sempre falamos, mas nós só contamos depois. Quem participa 2 vezes vira trabalhador. O Orson já é. E aí você já é a segunda, então já dançou. Obrigada. Mas é uma alegria muito grande. Vocês sabem que é uma alegria muito grande vocês estarem aqui. Nós sabemos, né, nós conversamos para tentar fazer com que a gente fizesse, nesse mês dos namorados, trazer os casais, né? Tem sido muito bacana, tem sido muito agradável. O Orson falou, não, mas a Neuza não é palestrante, eu não sei se ela vai topar. Não mesmo. Essa pergunta é difícil, por favor. E aí a ideia foi justamente da gente conversar um pouquinho. E quando nós falamos, o Orson sugeriu da gente falar justamente de um assunto, e nós estávamos falando aqui fora do ao vivo, né, fora do ar, da gente conversar um pouquinho desse convívio mesmo, né, do dia a dia, de como o Orson sempre envolvido muito. Agora, as pessoas sabem, porque a gente posta de vez em quando, até me perguntaram, já viu, Neuza, se o grupo Amigos do Bem tinha alguma coisa a ver com Amigos do Bem aqui de Pedro Ernesto. A gente está meio que se confundindo aí, né, Alexandre? Mas é bom, né? Um tem o seu lado bom de um lado, o outro tem o lado bom do outro, né? Os objetivos, né, quero dizer. Não, com certeza. Mas por isso, né? E aí a gente acha que a gente tem que começar um bate-papo nesse sentido. O Amigos do Bem a gente sabe que é um grupo musical, mas eu queria que você contasse um pouquinho antes.
de como que é, o que é, né, para as pessoas conhecerem, e a gente sabe que é direcionado, acaba sendo muito direcionado à doutrina espírita, que aí eu acho que tem a culpa do Orson um pouquinho aí. Mas aí, eu queria que você contasse um pouquinho disso, para as pessoas conhecerem o trabalho, né, que a gente sempre que dá, a gente divulga na página, mas falar justamente disso. Por que apareceu, né, como é que foi? O Orson já falou para mim que isso também foi um desafio seu, esse de canto. O Orson já entregou um monte de coisa, você viu, né? Já entregou, né? Já percebi. Ai, ai. Bom, e agora eu começo como? É assim, bom, eu estou participando da música já há muitos anos, né? Participando de corais, né? Há muitos anos. E, na verdade, o Orson vinha me convidando já há um bom tempo, já, para eu fazer participações nas palestras dele, né? Nos trabalhos dele, nos eventos que ele participa, porque... E mesmo também eu estava querendo me sentir útil, né? Acompanhando ele nas palestras, né? Nas viagens. Também queria me sentir útil. E só que falar eu não consigo falar. Eu estou falando aqui não sei como, porque agora já passou o tempo todo. Então eu canto, mas falar eu gaguejo, não saio, mas enfim, né? Eu tenho mais facilidade para cantar, é sério, do que para falar, me expressar. Mas, em todo caso, eu queria me sentir útil, né? E aí ele falava, por que você não canta? Mas aí, eu cantava em coral. É diferente você cantar, né? Com 10 pessoas no seu naipe, né? Fazendo a mesma voz que você, ali te apoiando, né? Um apoiando o outro. E aí você se expor, cantar solo, né? Sozinha. Então, eu não me sentia segura. E aí, então, eu tive a ideia de fazer aula de canto, né? E aí comecei a fazer as aulas de canto com o Marcelo Ardana, e aí quando eu chego lá, a minha amiga Lázara Alves, não sei se você a conhece, ela é poetisa, é minha amiga de coral também, do mesmo naipe, então a gente se encontrou na aula de canto, ela fazendo e eu fazendo. E aí nós conversamos, a Lázara, eu, o Marcelo, e aí veio a ideia, porque como a Lázara, ela é médium, né? Ela recebe muitas poesias pelos espíritos, né? E aí, já há tempos, a gente estava incentivando de colocar essas poesias, de divulgar, né? E muitas poesias viram música, e às vezes ela recebe letras musicais e já recebe também a melodia dos espíritos, né? Então, por isso que ela estava procurando também o Marcelo, aula de canto, para ela também trabalhar isso, que ela também não sabia como ela fazia, então... E aí a gente conversando e resolvemos, então, nos juntar e criarmos o grupo musical Amigos do Bem, né? Para a gente poder expor todo esse trabalho, né? Para começar a divulgar. Então, nosso grupo musical surgiu assim, da vontade mesmo de trabalhar pela arte, né? Com músicas, poesias e, enfim, tudo que mostra o belo, o bom, né? E divulgar isso aí. Então, é isso aí. Começamos modestamente, né? Tem 2 anos e pouquinho só o nosso grupo. Nosso trabalho é modesto. A gente começou, fizemos algumas coisas, aí veio a pandemia, a gente não pôde mais se juntar, né? Porque não pode aglomerar. Aí a gente começou a estudar individualmente, então a gente faz os trabalhos individuais. Esse trabalho aí que saiu mesmo. Bom, essa música aí tem um motivo especial dela ter saído, né? Essa que fez na abertura aí, mas a gente tem outros, e foi assim. Então, estamos aí, trabalhando, Alexandre, para divulgar, né? Divulgar a boa mensagem. Eu acho muito fantástico isso, Neuza, e aí por isso que eu brinquei, claro que tem o dedo do Orson aí, mas eu queria queria que o Orson também falasse um pouquinho disso, Orson, porque a gente sabe, né, a gente tem acompanhado todo o trabalho que você tem nesse sentido, mas faz falta, a gente comenta, às vezes, até aqui nas lives, ou no bate-papo, quando a gente traz, né, a gente tem tentado trazer pelo menos uma vez por mês alguém da arte para falar, nós ainda sentimos uma dificuldade muito grande, parece que do movimento abraçar de verdade, né, assim,
A gente percebe, às vezes, que a gente usa a música meio que para complementar. O importante é a palestra, mas põe alguém para cantar, pelo menos não fica tão cansativo. Não falta isso, e talvez esse trabalho do Amigos do Bem, a hora que a gente conseguir retomar as atividades normais, eu falo assim, da presença da arte na casa espírita, né? A música mais tocada lá dentro, não o playback ou alguma coisa assim, mas até o playback. Eu sempre digo que às vezes a gente esquece completamente da arte e faz uma diferença absurda, né? A gente comenta isso das outras religiões, por exemplo, o encanto que é o que eles conseguem movimentar e tocar o coração das pessoas com isso. E aqui parece que a gente é meio tímido, parece que a gente não gosta muito de barulho, né? Não gosta muito de coisa diferente. Olha, essa experiência musical é uma coisa fantástica. Você viu que ela começou dizendo aqui que não gosta de falar e gosta de cantar. Comigo é o contrário. Meus filhos, o Alexandre está aqui assistindo, um dos filhos está aqui. O Alexandre falou, pai, não canta porque ninguém te convida. Não é bem assim, não é assim que funciona, dá para cantar. Então tem que treinar. Cada um desenvolve uma maneira peculiar de ser, de expor as suas capacidades e desenvolver a sua habilidade, digamos assim. Eu realmente gosto muito de falar, mas eu venho de uma experiência musical. Está aí a Leia de São José dos Campos. Leia, você que é uma cantora com essa voz extraordinária aí, nós vamos ficar com vergonha de você que fica falando. Mas olha, então, eu venho de uma experiência musical porque a minha família é composta de músicos. Meu pai, meu tio, meus primos, meu avô, todos tocavam em bandas musicais. E eu cresci nesse meio, acompanhando ensaios da banda e acompanhando a banda nas ruas da cidade onde eu nasci. Mas eu fui o único da família que talvez, não sei o motivo, não sei explicar o motivo, não sei a razão, que não seguiu o caminho musical, não sei explicar por quê. Mas, enfim, eu venho desse gosto, eu adoro música, mas não sou cantor, mas gosto muito de música, de ouvir música, né? Então, existe uma memória musical dentro de nós. E a Neuza sempre gostou de cantar. E eu sempre procurei estimulá-la a cantar, porque aí entro na pergunta que você me fez. Porque eu acho que realmente falta a gente abrir mais um pouco de espaço musical nas nossas atividades. Quando eu vejo os nossos irmãos evangélicos dedicados à música, é uma coisa maravilhosa. Eu adoro ouvir aquelas músicas. Eu, quando era menino, a minha avó era vizinha de uma igreja evangélica e tinha os cultos com música, e eu ouvia aquilo, e isso marcou também a minha memória musical. Quando a gente assiste esses filmes americanos, que vê a dedicação dos americanos na sua tradição religiosa e musical, aquilo encanta. Nossa, muito bonito. Então, nós trazemos isso para a realidade dos centros espíritas e vemos que falta, sim, um espaço. Em São José do Rio Preto, no Centro Espírita Francisco de Assis, tem um coral belíssimo, que tem o regente mais feliz que eu conheço. E eles começam a cantar às 7h30 da noite, para a palestra que vai se iniciar às 8h. Então, as pessoas vão chegando já com o coral em andamento, eles não ficam esperando a hora para começar a cantar. Já está aquecendo ali o clima, né? Já está fazendo o clima. Então, isso é muito importante, Alexandre, porque a música ela tem a capacidade de sensibilizar. Eu falei da Leia, que está aqui, né? A Leia, repito, tem uma voz maravilhosa, o Leleco de Bauru e tantos outros amigos, Alan Vilches, tantos outros que todos nós conhecemos, que tem uma capacidade vocal rítmica e também de equilíbrio, de harmonia na voz, que só a voz deles já nos faz bem. Então, por que não usar música? Eu acho que está faltando atenção, sim, para a arte musical dentro das casas espíritas. Então, o grupo musical Amigos do Bem, composto pela Neuza, Lázaro, Marcelo e ainda outros integrantes, o Maurício também, e o Zafalon, que não é músico, mas também contribui com poemas, eles começaram a aparecer cantando nas transmissões do nosso lar e ofereceram, portanto, uma contribuição muito importante, musicalmente falando, para o ambiente. E isso fez sucesso. Eu defendo plenamente a inclusão da música, inclusive nas lives, como você faz aqui. Eu acho isso fenomenal. Aliás,
vai estar a semana que vem, não é? A Léia e o Paulo vão estar com a gente, vão concordar que vão estar com a gente aqui. A gente tem tentado, eu até comentei, viu, Neuza, com o Orson um tempo atrás, que quando a gente, na pandemia, né, a gente já fazia as transmissões antes, mas aí aumentou, né, a gente colocou bate-papo na sexta, o domingo a gente começou a fazer e depois tirou justamente para dar uma folga no domingo. E quando a gente começou a trazer o pessoal da arte, embora nós tivéssemos o cuidado no começo de trazer que fossem ligados, né? Nós trouxemos o Wagner Assis para falar do filme, depois nós trouxemos o Marcelo, enfim. Mesmo assim, nós tivemos uma certa rejeição, uma certa crítica nesse sentido, mas por que está trazendo? Quando nós começamos a trazer música, então, a live que nós fizemos com o Ed, com o Jim Ihara e com a Paula e a Léia, foi fantástico. Nós fizemos 1h45, e se tivesse ficado 2 horas e pouco conversando, teria passado e ninguém teria visto. E aí o que você comentou do coral, por exemplo, nós temos um coral fantástico no SEAC, em Bauru, maravilhoso, regido pelo Fabinho, vai estar aqui com a gente. Mas volta nisso que você falou. O coral vai participar de um evento do SEAC, aniversário do SEAC. Então vai ter a palestra do Orson e o coral vai tocar 4 músicas entre esse período. Eu acho que fica muito pouquinho, muito distante. Aí não tem esse encanto que você falou dos filmes, que eu estava comentando isso com a Ana outro dia, de que as pessoas realmente, a música faz parte do evento. Ela não está ali para compor, né? As pessoas, na hora do culto, elas estão cantando e aquilo faz parte do que eles estão sentindo, do que é o ambiente da casa espírita ou da igreja evangélica, enfim. E nisso, por isso que eu te falei que eu acho que para nós ainda... E um coral fantástico, né? Super bem montado em Bauru, super caprichoso. O Fabinho é fantástico o trabalho que ele faz. Mas eu falo para ele, Fabinho, você vai lá no dia do aniversário do SEAC, no dia de lançamento de algum livro, toca 4 músicas, aqueles coitados com aquelas roupas, naquele calor dentro do SEAC, agora tem ar-condicionado, toca 4 músicas e vai embora. Quer dizer, e quando quem está assistindo, talvez quisesse ter ficado escutando o coral. Às vezes mais do que a palestra. Tira o palestrante. Mas você concorda que poderia ter, por exemplo, um domingo só o coral? Bom, teria gente que adoraria ficar ouvindo o coral 1 hora? Bom, você viu aí que na divulgação que você pôs Neuza e Orson. Quer dizer, a Neuza já está aparecendo em primeiro lugar aí, né? Não, Alexandre, deixa eu só falar. Eu venho da Igreja Católica, né? Berço católico. E quando eu comecei no Espiritismo, eu sempre falei para o Orson que eu sentia muita falta de música nas casas espíritas. Eu tinha muita saudade. O que eu tenho saudade da igreja são das músicas, porque eu sempre cantei muito, né? Nas missas, nos eventos, com as crianças na igreja. Então, é uma coisa que está dentro de mim. Então, isso aí eu achei muita falta no Espiritismo. Mas eu considero que agora tem melhorado, viu, Alexandre? Eu acho que já está melhorando essa visão. Mas eu acho que... Você sabe, você falou de você sentir falta, o termômetro para a gente é o Gá, meu filho, que foi evangélico quando pequeno e gosta de música. E ele fala, nossa, como eu sinto saudade, como aquilo era gostoso, como o ambiente era gostoso. Quer dizer, e a gente aqui, aí você pega de vez em quando aqui algum centro que você não pode tocar, não toca muito, não vai tocar. Uma vez deu uma dura nele, coitado, que ele tomou, porque ele estava dedilhando uma música do Raul Seixas. Pelo amor de Deus, você não pode tocar isso aqui, pronto. Nunca mais, quase que ele não volta mais no centro espírita, né? Isso. Então, aí é um outro detalhe, né? Aí é uma outra questão, uma outra polêmica. Então, e aí você percebe isso. A Léia também está falando em relação a isso. Justamente nesse sentido, quer dizer, por isso que eu brinquei do coral, que eu falo para o Fabinho, mas é verdade. Eu acho que tem muito... eu sou que às vezes você ia na minha palestra, domingo era sempre o Nazil, né? Então, aí no aniversário eu também era o Nazil, quer dizer, e aí tinha o coral, os caras tocavam 3, 4 músicas só, para mim os caras podiam ficar tocando 1 hora, na outra semana o Nazil estava lá de novo, né? O coral era só aquele dia. Eu entendo você, eu também... Isso. Está faltando, apoiado. Está faltando aí um ajuste na programação dos centros, nos dias festivos em que se vai valorizar a música, talvez equilibrar o tempo do palestrante e da apresentação artística. Até porque as lives mostraram agora
que o tempo não pode exceder muito. A pessoa cansa da live longa, de palestrante isolado. Esse papo interativo aqui é uma maravilha. Agora, voltando à arte musical, a gente vai se lembrar que nós vamos encontrar em Kardec que os espíritos elevados não precisam de orquestra para tocar. Eles exalam o som que quiserem, dada a habilidade conquistada por isso. Isso me encanta pensar que um dia nós vamos produzir o som que quisermos, né? Em virtude da evolução que vamos alcançar, sem necessidade dos aparelhos, dos instrumentos. Só precisa tomar cuidado com a vizinhança nessa época, né, Rocha? Se a gente pegar as músicas que estão tocando hoje em dia, não vai dar para a gente ficar muito perto, não. É só os espíritos elevados mesmo. Mas eu concordo, vocês estão vendo bastante gente comentando nesse sentido, né? E aí eu queria aproveitar, nós vamos mudar, nós estávamos conversando disso. Gente, nós não combinamos, deixa eu explicar, né, Orson, nós não combinamos nada do que a gente ia conversar, justamente para a gente deixar o papo realmente para a gente conversar. Eu estava nervosa, viu? Eu estava nervosa. Não foi combinado nada, aí a ansiedade era maior. Mas para a gente justamente conversar. Mas um pouquinho antes, nós estávamos falando de um assunto que eu comentei com o Orson Caneusa, que eu acho de uma importância muito grande, porque nós temos aqui, eu já vi que para a própria Léia e o Paulo, que acabam sendo juntos, porque acabam tendo que tocar, senão a Léia tem que carregar o Paulo e a Paulo tem que carregar mas não tem, esse é um casal que não tem jeito, né? Mas não tem jeito, separar acaba a dupla. Mas nós temos aqui vários casais que passam por isso. Eu estava comentando com o Orson e com a Neuza justamente disso. O Orson, durante muito tempo, vem trabalhando na divulgação, e nós brincamos isso no período de pandemia, diminuiu muito as viagens porque a gente não podia sair, mas os compromissos continuaram, o tempo de compromisso sim, mas no período de viagem imagino que tenha sido muito complicado, né? E durante muito tempo, né? E a gente estava conversando disso um pouquinho antes, mas eu queria muito que vocês dois falassem um pouquinho disso, porque é uma coisa que aqui em casa a gente conversa, e com certeza os outros casais passam também, que é esse envolvimento que a gente percebe, né? Quer dizer, olha, o Orson teve todo esse tempo de dedicação, dedica muito tempo em relação à doutrina espírita, tanto que a Neuza, quando ela começou o bate-papo, ela falou, eu também queria me sentir útil, e eu acabei procurando alguma coisa para poder me envolver mais, de repente, do que estava me envolvendo. Então, eu queria um pouquinho que vocês falassem isso, porque, com certeza, né, nós temos muitos casais, nós brincamos disso, que às vezes une muito o casal, mas em muitas situações isso acaba sendo um problema, às vezes acaba afastando, porque eu não estou tão envolvido assim, não gostaria que você se envolvesse, eu quero um tempo para mim, eu quero um tempo para passear, e que não cabe a gente discutir se está certo ou errado, cada um vai saber onde que aperta o calo nesse sentido. Mas eu queria que vocês dois contassem um pouquinho disso, porque é muito tempo desse envolvimento todo, que com certeza teve que ter um ajuste entre vocês e um acerto para que a vida continuasse. Se vocês tiveram filhos, vocês têm a família, vocês têm as outras coisas que acabam. E eu vou antecipar, mas, por exemplo, eu lembro que quando eu falo com o Orson de final de ano, ele fala, olha, de tal a tal período eu não assumo compromisso, porque eu tenho, nos finais de ano, compromisso com a família. Mas com certeza foi um ajuste para que a família não fosse prejudicada, não fosse afetada, de repente, pela ausência. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque eu acho que, assim, é um assunto que tanta gente tem problema com isso, muita gente feliz, né, enquanto está tudo certo, e, de repente, alguém desencanta e não quer mais, e isso vira um problema muito sério. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, aí vocês escolhem quem quer falar primeiro. Bom, então deixa eu começar. Alexandre, eu conheci o Orson com 16 anos. Eu tinha 16 e ele 17, né? Eu já sabia dessa projeção dele, porque na época ele já era coordenador de mocidade, já programava eventos na região, já movimentava. E eu toda tímida, imagina eu toda tímida, aquela menina tímida, e ele já toda assim. Então, onde a gente ia, né, nós começamos a namorar, então chovia, né, de gente em volta dele, aquela coisa, os jovens, tudo, e eu ali acanhadinha,
E aí eu fui falando, fui meio que assim, meio conversando comigo. E aí, você vai querer isso, né? Você vai topar isso daí? Enfim, não foi fácil não, viu? Não foi fácil não. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, né? Meditando, olhando, observando, ou eu aceitava, né? Porque era aquilo ali, ou eu recuava. E aí eu falei, vamos em frente para ver o que dá, né? Porque aí nessas alturas a gente já se envolve mais emocionalmente, né? Já vai batendo aquela admiração, né? Tudo. E então fomos em frente, né? Mas assim, isso para começar. Então, eu sei do Orson idealista desde que eu o conheci. Então, não te enganou. Ele não me enganou. Então, desde cedo que eu conheço a paixão que ele tem, né? O espiritismo é a vida dele, né? Esse ideal, ele já nasceu com isso, já para isso. Eu sempre vi assim. E formamos a família, tudo, mas a gente sempre conversou, né? A gente sempre conversou que ele sempre ia ter que também mas sempre dá uma olhadinha aqui, por favor, né? Então, mas como ele saía muito, alguém tinha que ficar. Então, não foi fácil, né? Graças a Deus, eu contei muito com o auxílio dos meus pais. Isso aí eu devo, assim, agradeço a Deus, né? A gente morava vizinhos, né? De frente, com os meus pais. Então, eles me auxiliaram muito e parece que até meus pais, sabe, entendiam o jeito dele, porque o amor dele por isso, pelo que ele faz, é tão grande que extravasa, né? Todo mundo vê e ponto final. Então, não é segredo para ninguém, enfim. E graças a Deus, meus pais também entendiam e me ajudaram muito, enquanto as crianças eram pequenas, né? Porque eu tive 3 filhos, né? Nós tivemos 3 filhos. Os gêmeos, né? 2 de uma vez, e aí mais a pequenininha. Então, já fiquei com 3 pequenos. Mas, assim, eu acho que foi, assim, uma compreensão da nossa parte, porque até os filhos, sabe? Eu acho que é de Deus, é coisa de Deus. Até os filhos entenderam, sabe? Assim, não tivemos maiores complicações. Agora, uma coisa é fato, os filhos, quando estavam já adultos, aí começaram a pegar no pé do pai, né? Ô, pai, mas, né, e aí, a gente, né, vai aí, você não tá, e aí tal. Aí ele teve que se reorganizar. Quando os filhos já saíram de casa, né, assim, já, aí ele teve que rever, então a gente se organiza, aí entrou a agenda, sabe? Mas a gente sempre foi assim de conversar. Mas o Alexandre está aí, meu filho, qualquer coisa você pergunta para ele, que ele dá um depoimento dele também, depoimento vivo. Já vamos colocando todo mundo na roda. Vamos pôr, né? Mas olha, assim, a gente sempre conversou, né? O Orson sai muito, mas ele volta. Não é aquela. Ele sai muito, saía, né? Porque agora eu não sei como é que vai ser, né? Ele saía muito, mas ele estava sempre com um olhar para a família, né? Não era aquela coisa que a gente se sentia abandonada, de jeito nenhum. Então, ele tinha os compromissos dele, mas ele não deixava de olhar, né? Então, não era de ficar assim, de semanas fora, assim, de jeito nenhum. 1 ou 2 dias ali, ajustava tal e voltava. Nem que fosse para ele voltar, ver se estava tudo bem. E voltar de novo. A mala e ia, você entendeu? Mas aí eu não tive problema, assim, maiores. Lógico que existiam momentos que eu falava que eu ia amarrar ele na mesa, colocar a cordinha, tudo. Mas sempre foi assim, numa boa, sabe? Sempre conversando, acho que a gente entendeu até aqui. Tanto que já são 38, vai fazer 39 anos já que nós estamos juntos. Está aí a Ilza Godinho, que fez um poema para nós, no nosso aniversário de casamento. A nossa Ilza querida aí, que fez um poema belíssimo para nós sobre os 31 anos, a capacidade de poema que ela tem, de poetisa, que nos encanta, né?
Mas veja que essa conversa que nós estamos tendo agora, você viu como ela está falando bem. Esse negócio de falar que não sabe falar Conversa, eu gosto. Agora já começou, por isso que eu falei, que ela já virou trabalhadora, agora agenda a palestra. Isso foi só um golpe. Mas é o seguinte, veja que você colocou lá no tema da palestra, como é que você pôs mesmo? Relações familiares, né? A luta do conflito, é isso. E você vê que a Neuza aqui citou os filhos, citou os pais, os laços familiares, né? Então, isso tudo está envolvido realmente no nosso dever filial, dever maternal, paternal, de amparo aos pais. E, verdadeiramente, nós moramos, quando tivemos os filhos, na frente dos pais dela. E o fato de morar na frente dos pais dela, de uma certa forma, me liberaram com mais facilidade para sair. Eu não saía com preocupações, né? Porque eu sabia que estava tudo bem, estava em casa, estava guardado, não tinha problema, os pais delas estavam ali para qualquer atendimento que houvesse necessidade. Mas, realmente, nós tivemos gêmeos e já tínhamos a primogênita com 3 anos, então, na verdade, foram 3 crianças de uma vez. E eu confesso hoje, até eu quero fazer aqui uma confissão pública, olhando para trás, no retrovisor da minha própria vida, né? Quando as crianças eram pequenas, quando os filhos eram menores, digamos ali, pela faixa dos 5, 6 anos, até 10 anos, talvez eu devesse ter diminuído um pouco o ritmo, porque eu saí muito, eu deveria talvez ter administrado melhor essas saídas, porque poderia ter convivido mais, ter estado mais em casa, mas o volume de compromissos que eu sempre assumi, muitas vezes eu não estou arrependido, não é um arrependimento, não é um remorso, nada disso, é apenas uma observação de que realmente eu poderia ter administrado melhor, mas ela falou uma coisa muito certa. Por mais incrível que possa parecer, eu saía, mas estava sempre em casa. É muito interessante. Todo mundo me achava em casa, por mais que eu saísse. Agora, nos últimos tempos, antes da pandemia, os filhos já estão casados há bastante tempo, já há alguns anos, nós já estamos sozinhos já há alguns anos. E, antecedendo a pandemia, eu estava num ritmo muito acelerado. Eu estava saindo praticamente toda noite. É um vai e volta, madrugada, e isso não estava sendo bom. Do ponto de vista do meu ajuste de horário e de agendamento, foi bom. Hoje eu vejo que é muito mais abrangente, muito mais produtivo. Eu produzo conteúdos diariamente com muito mais alcance, com muito mais projeção, com muito mais conteúdo, estando em casa. Eu me considero mais produtivo agora. Eu até posso dizer, sem medo nenhum de errar, eu já constatei isso. Apesar de todos os prejuízos da pandemia que aí estão na saúde e na economia, eu estou com 61 anos, o ano que vem 62 anos, e eu estou vivendo o melhor período da minha vida. Eu considero este último ano o melhor ano da minha vida, se comparado aos outros 60 que passaram antes. A facilidade e a abrangência, nós estamos aqui com vários amigos aqui no chat, que são amigos virtuais, que também são amigos seus, que nós conhecemos na pandemia. E isto trouxe uma riqueza tão grande a todos nós, em relacionamentos amistosos, bonitos. Nós temos aprendido muito. Está aí a Rosana falando em home office espírita, ela que também tem uma atividade intensa. O Leonardo foi alguém que apareceu, foi um presente do céu, esse Leonardo e a Vanessa que estão aqui conosco. Porque eu sempre falo para o Leonardo, ele está aqui, ele sabe, eu já falei isso para ele. Você é jovem, você tem toda uma vida pela frente, suas filhas são crianças ainda. Olhe para a família, não exagere nos compromissos, reserve horários para a família, isso é vital. Porque, Leonardo, você vai ter 60 anos também, um dia. Quando você tiver 60 anos, você já vai ser avô, suas filhas vão estar casadas, aí você vai poder fazer que nem eu estou fazendo agora. Isso mesmo. Agora, não reserve um tempo maior para os filhos, é muito importante. Porque a gente vai no entusiasmo, Alexandre, a gente vai no entusiasmo. Os filhos crescem, essa fase passa, e aí a gente olha para trás e vê que pouco aproveitou, né? Então, vai ficar aquela coisa no coração, né? E é melhor deixar para mais para frente, equilibra. O melhor é o equilíbrio. E aí, meus netos falam assim, né? Eu falo, do que o vovô mais gosta? Eles falam, de live. Onde o vovô vai hoje? De live. Onde o vovô estava? Na live. Mas eles já entendem tudo disso, fica fácil também, né? Então, mas agora
é a mesma questão. Tem que Agora equilibrar. é a mesma questão. A gente está sempre conversando sobre isso. Equilibrar, tem que ter os momentos com os netos agora, porque essa fase dos netos vai passar, já está passando, né? Leonardo pôs umas carinhas aí. Leonardo é uma figura em nossa vida. Ele e a Vanessa é uma figura carimbada para todos nós aqui. Obrigado, Leonardo e Vanessa, pelo que significam, viu? Mas por isso que a gente comentou, eu falei, antes da gente entrar, a gente não tinha mesmo combinado, e eu falei desse assunto por conta disso, né? E aí a Neuza falou, até ia falar antes do ócio, mas tem eu acho que para vocês, né, mais do que para nós, fica muito claro, para quem conhece um pouquinho da família de vocês, que se tivesse causado algum tipo de prejuízo emocional ou familiar, vocês com certeza, o que vocês menos teriam eram os filhos perto de doutrina espírita, né? Eles teriam um verdadeiro pavor se isso tivesse realmente, por exemplo, atrapalhado, né, ou incomodado ao ponto de falar assim, olha, que nem a Neuza falou agora, mas chegou a um determinado ponto que eles cobram, como eles cobram em qualquer situação, né? Exatamente, com razão. Com razão. Com razão. Você entendeu também a parte deles, né? Então, mas por isso, mas eu falo assim, isso, quando a Neuza estava falando, com certeza não chegou ao ponto de atrapalhar ou de ter algum tipo de prejuízo em relação ao relacionamento familiar, que o Osmo comentou que a gente colocou no tema do bate-papo, porque senão a primeira coisa que provavelmente eles rejeitariam ou se afastariam era da doutrina, né? Foi a doutrina que tirou meu pai de casa, né? Como a gente escuta de trabalhos, de outras coisas que a gente vê por aí, né? Normalmente os filhos, quando sentem perder o pai ou a mãe por trabalho ou por alguma coisa, viram uma verdadeira ojeriza daquilo ali. Quer dizer, então isso não deve ter sido o caso, porque, por exemplo, o Cássio foi virar escritor espírita, né? Não, realmente não há essa ojeriza, não. É claro que eles não querem ter a agenda que eu tenho, né? Eles sempre falam isso, que não querem isso, não querem, porque agora tem o celular, tem o WhatsApp. Na época do telefone fixo, eu recebia muitos telefonemas. E o Alexandre e o Cássio falaram, qualquer dia que ligar aqui, eu vou dizer que meu pai deixou de ser espírita. Pastor evangélico agora. Então... Mas indo para esse lado também, nesse sentido, Neuza e Orson, que aí você fala, os três são 2 gêmeos e o outro pertinho, e a menina perto também. E para administrar isso, Orson, saindo desse jeito e ainda convencer que doutrina espírita é legal. Porque nós falamos dessa parte, que olha, que bacana, eu gosto divulgando, que joia e tal, mas a Neuza também falou, mas chegou uma hora que eles cobraram. E com certeza, por mais presente, fazia falta. Quer dizer, a hora que eu queria, de repente, estar aqui, ó, tem um aniversário, ou tem alguma coisa, meu pai está trabalhando, está divulgando doutrina espírita. Como é que foi essa construção com as crianças, por exemplo? Porque esse é um grande problema que também nós temos na maioria das famílias. Primeiro que centro espírita é chato para jovem e para criança, né? Nós temos esse grande problema ainda. E aí você, pro divulgador, por exemplo, o palestrante Orson convencer o filho de ir para o centro, não é mais difícil ainda, Neuza e Orson? Olha, o palestrante ou o dirigente espírita, ele tem um acréscimo de dificuldade. Porque se você for um frequentador comum, você não vai sofrer esse tipo de problema. Mas o filho do dirigente, do trabalhador espírita, do médium, do palestrante, ele paga um preço alto por ser filho de pessoas que se dedicam à causa de uma forma ou de outra. Não importa se é palestrante, se é médium, se é dirigente, não importa. Porque realmente essas pessoas se ausentam de casa com o compromisso da responsabilidade. Para os filhos não é fácil essa questão. É um desafio adicional para eles. Nós não tivemos problemas com isso. É claro que houve algum tipo de resistência em alguma época, etc., mas nós conseguimos administrar isso bem porque não violentamos. Quando eles eram muito pequenos, eles não queriam ir para o centro, porque tinha jogo, porque tinha Fórmula 1, mas a gente levava mesmo assim. Essa foi uma dificuldade, com os meninos, principalmente, né? A menina ia, tudo bem,
numa boa. Mas os meninos, porque no sábado à tarde tinha jogo, no domingo de manhã tinha Fórmula 1, à tarde no sábado tinha futebol, porque tinha basquete, e aí eles sempre gostaram muito de esporte, e eles seguiam tudo. Então, foi uma briguinha um pouquinho difícil para convencer para ir na casa espírita. E à noite, até tentamos, né, levá-los à noite, durante o estudo, formamos também uma sala de evangelização, mas à noite dava sono, né, tadinhos, porque eles levantavam cedo. Atividade inteira. E aí à noite eles tinham sono, não funcionou também não. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, porém, com os filhos. Nós sempre hospedamos palestrantes em casa, sempre. Isso foi muito comum para nós. E eles cresceram vendo palestrantes hospedados em casa, presenciando diálogos doutrinários de alto nível, participando da mesa de lanche, etc. Né? Então, isso foi muito marcante na formação deles, foi muito marcante, porque sempre tinha amigos em casa, né? Sempre, a mesa sempre rodeada de gente falando de espiritismo. Então, eles cresceram nesse clima, ainda que não queiram ter a minha agenda, não tenham tanta evidência doutrinária de aparecer na área da divulgação, mas eles são espíritas convictos, e nós temos uma felicidade muito grande. Eles são criaturas, homens de bem. Isso não é porque são meus filhos, mas são homens de bem, honestos, são responsáveis, são pessoas com iniciativa, com criatividade. Isso nos enche o coração de alegria, de gratidão. Eu sempre falo, não é importante que você faça palestra, que você participe do movimento, é importante que você seja um homem de bem, não precisa, o resto é secundário. Mas eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar essa pergunta justamente nisso. Aí serve para vocês dois e para outros casais, com certeza. Você acabou de falar uma coisa que para mim também toca muito, acho que justamente é inevitável, né? Eu sempre digo que o convívio da gente acaba sempre mudando de acordo com o que você vai fazendo na sua vida, né? Sim. Você acaba... mas seus amigos são todos espíritas. A maioria, porque senão eu começo a falar de espiritismo ou outro é evangélico, não vai rolar, né? Vai dar problema. Por afinidade mesmo, né? A gente fala tanto disso em doutrina espírita e quando a gente está aqui, fica mais fácil ainda. Mas nesse sentido que você falou, e eu acho que aí, eu até ia brincar com isso, quer dizer, é um privilégio muito grande, porque, como você disse, eu acabo presenciando e tendo contato com diversas pessoas com conhecimento de doutrina espírita incríveis, fantásticos e tudo mais, que acabam, por mais que eu às vezes não queira, me chamando a atenção, porque nós estamos falando de assuntos que chamam a atenção quando eu quero ouvir alguma coisa, né? Para vocês dois, e aí o Orson falou isso e me chamou muita atenção, que isso serve para pais, né? Para todos nós, que muitos a gente ouve, infelizmente, essa é uma discussão homérica nas minhas palestras da história, mas quando tiver adulto, quando ele tiver idade, ele escolhe o que ele vai fazer e tal. Essa formação toda, Neuza e Orson, de ter esse contato, deles poderem ter contato com isso, absorver o que puderam, o que quiseram desses amigos, ou mesmo de vocês, que tiveram sempre essa preocupação em estar trabalhando, em estar frequentando, enfim, sempre deram um exemplo, que é diferente do falar, vai lá no centro espírita, porque eu vou no futebol, é o inverso, né? Que a Neuza falou, vocês estavam cobrando de ir, porque vocês estavam lá. Isso, e aí é realmente de opinião de vocês, facilita na criação dos filhos, ajudou em transformá-los, os três, em homens de bem? Sim, com certeza. A gente não tem problema nenhum com eles. Eles se viram, são independentes. Só às vezes, quando eles têm algum problema, que eles procuram a gente, lógico, nós somos os pais, né? Mas eles não nos dão, né? É muito comum, né? Os pais falarem, meu filho me dá uma dor de cabeça, não sei mais o que fazer com meu filho. A gente não teve isso, graças a Deus, e nós estamos falando de coração, né? Não é porque nós estamos aqui na live, mas eles são três joias preciosas, assim, sabe? São criaturas que se jogaram na vida, entenderam a vida, foram à luta, sabe? Cada um buscando seus interesses, os seus ideais, seus objetivos,
e são totalmente independentes. Às vezes eu fico assim, nossa, mas podia ser assim um às vezes eu fico assim, nossa, né? Mas nem passar uma pergunta mais, nem para reclamar, né? Nem para reclamar. Eles são muito responsáveis. Às vezes eles falam, ai, mãe, você não faz lasanha, por exemplo? Assim, mas, sabe? Mas eles são demais. Mas eu fiz essa pergunta, viu, Orson, porque a gente ouve muito, você sabe disso, né? A gente presencia muito, inclusive, de trabalhadores, né? Ah, não, mas eu não trago meu filho porque ele está numa idade, que é exatamente isso que a Neuza falou, ele está numa idade que ele quer ir para o futebol, que ele quer ficar em casa assistindo a Fórmula 1, que ele quer ficar fazendo tal coisa, tal. Então, mais para frente ele escolhe. E isso me arrepia muito, porque nós temos justamente esse período que nós precisamos aproveitar, né? Por isso da minha pergunta, quer dizer, se isso acaba, e aí eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria que vocês contassem justamente por isso, porque vocês dois falaram isso, quer dizer, olha, isso ajudou demais a formação de homens de bem, e é aquilo que eu sempre digo, quer dizer, poderia nem ter virado espíritas, mas deveriam, por obrigação, serem homens de bem, né? Mas então, você tem que dar uma base, né? Você tem que mostrar, né? Você tem que dar uma base. Mas eu lembro que a gente negociava bastante, né? Eu acho que tem que conversar com essa criança, né? Olha, assim como a mamãe te leva ao dentista a cada 6 meses, assim como você vai à escola todo dia, você vai escolher, então, um dia para você ir à aula de evangelização, que seja no sábado, que seja no domingo, que seja numa noite. Mas um dia você vai tirar para ir. Então, no começo, às vezes, eles iam forçado, mas depois eles viram que era assim, e ponto final, e foram. Não, mas eu acho perfeito. Não, por isso que eu perguntei, viu, Neuza? Porque eu acho que fica muito cômodo, e isso é uma discussão séria que eu faço às vezes nas palestras, tem pai que fica meio bravo com isso, mas justamente isso, quer dizer, gente, então, por que levou para a escola, né? Eu fiz essa pergunta uma vez, então deixa ele escolher. Quando ele tiver 16 anos, ele resolve se ele quer ir para a escola. Não, mas na escola ele é obrigado a ir. Ué, mas a sua formação moral não tem a mesma importância que a escolar, né? Não, eu, inclusive, gostaria de me dirigir aqui aos pais que têm crianças pequenas, que estão nos ouvindo, que estão criando os filhos agora, que estão na fase pré-adolescentes, por exemplo, né? Que esta formação, ela é essencial para o futuro, porque você forma segurança na criança que será o adulto de amanhã. Então, é muito importante que a gente estabeleça, não é uma coisa que é forçada, estabeleça, a vivência espírita fará isso naturalmente, se tornarão homens seguros, homens de bem, ainda que haja uma resistência por algum tempo, inclusive na juventude, que é muito comum os jovens se afastarem do espiritismo, mas aquela semeadura que foi feita lá dentro do coração, ela vai despontar um dia, quando ele for madurão, quando for adulto, etc., e isso vai permanecer, ainda que não seja um trabalhador espírita, mas ele tem dentro de si a convicção que ele será base para agir com retidão, com honestidade e com responsabilidade. A Leia está falando isso porque nós conversamos disso uma vez, ela fez esse comentário, desde que eu vi o dirigente da casa onde Arthur fazia evangelização infantil, que os pais deviam sim levá-los, porque a escola eles vão querendo ou não, nunca mais o Arthur faltou. Mas é por aí, eu falei isso numa palestra, teve um pai que acabou a palestra e veio falar comigo, eu falei, mas como que você fala um negócio desse? Eu falei, porque é a minha opinião. A sua preocupação com a sua educação moral do seu filho é menor do que o da escola, então tudo bem, então leva só na escola, obriga ele na escola, não precisa, mas... Gente, e aí eu acho que o exemplo é justamente esse, né? Quer dizer, a base que se dá nesse sentido, e nós sabemos disso, o Orson acabou de falar, né? Isso vai permanecer, né? Ele gostando, às vezes não era bem aquilo que eu queria, vou mudar de religião, né? Nós temos amigos aí que mudaram de religião e são ótimas pessoas porque tiveram toda essa base. Isso, mas o importante é ter uma religião, né? Muito bom, viu, Alexandre? A gente fica feliz de conversar essas coisas aqui, porque família envolve filho, envolve pai, envolve avô, envolve neto, envolve sobrinho, família. As famílias são desafios de aprendizado. Nem sempre há afinidade entre os membros de uma família, a gente sabe disso com claridade pela doutrina espírita. Existem os laços de sangue, existem os laços espirituais. Os laços de sangue nem sempre representam afinidade.
Então, tudo isso nos leva a reafirmar a grandeza do Espiritismo, que nós temos o dever de semear no coração dos filhos, né? Eu cresci numa família espírita, meu pai e minha mãe, acompanhei meu pai como leitor inveterado dos livros, de estudioso, e trabalhando na seara, minha mãe médium, atuante, ajudou muita gente, quer dizer, isso impregnou-me, né? Impregnou-me. E eu tive um tio que teve uma influência muito grande na minha formação doutrinária, praticamente posso classificá-lo como o Kardec lá de Mineiros do Tietê, porque ele influenciou diretamente a minha solidez doutrinária, digamos assim. Essa é a família. Não é por isso. Eu acho que por isso que o bate-papo, quando a gente falou de conversar disso, estava extremamente importante a gente falar, porque é aquilo que eu te falei, viu, Orson? E Neuza também, né? Quando a gente começou a falar disso, aquela hora, principalmente essas relações todas, de novo, né? O Orson falou isso agora há pouquinho também, numa outra situação, que às vezes, inconscientemente, muitas vezes, nós tentamos desvincular o dirigente, o palestrante, o médium, do resto das outras atividades, de família, de pai, de filho, de avô, quer dizer, e não dá, né? Nós temos essa noção, por isso que eu acho que é tão importante a gente conseguir entender como é que pode funcionar essa engrenagem toda, né? O Orson palestrante não pode ser a parte da família, né? Não dá para ser o Orson fora de casa fazendo palestra e o Orson, quando está aqui, fazendo uma outra situação, né? Esqueço, dentro da gaveta, quando a gente faz com os trabalhos, às vezes. Você aborda uma questão muito importante, porque o dirigente espírita e o palestrante espírita, ou o médium espírita, são pessoas absolutamente normais. Somos criaturas com dificuldades, com carências, com limitações, com mazelas morais que os filhos observam. Então, muitas vezes, mas tem que haver uma certa coerência, ainda que relativa, tem que haver uma certa coerência, ainda que relativa, né? Então, meus filhos nunca me viram falar um palavrão, por exemplo. Eu me gabo aqui, talvez seja a primeira vez que eu estou falando isso em público, mas eu nunca falei um palavrão. E às vezes tem pessoas que falam, não, eu ainda quero ver você falar um palavrão. Eu falei, não vai conseguir. Eu vou desencarnar sem falar um palavrão. Eu nunca falei um palavrão. Então, os meus filhos cresceram vendo o pai nunca falar um palavrão. Eles também não falam. Embora, não sei se na minha frente só, mas enfim, eu nunca vi. Mas enfim, são situações que, isso não quer dizer, não é um exemplo para ninguém, é apenas uma situação que nós estamos comentando aqui. Né? Mas que traz essa baga, que traz isso que a gente está falando, né, Orson? Quer dizer, de repente, ela pode até ter falado longe de você, mas perto não vai falar. Até por questão do exemplo. Nunca falou, como é que eu vou falar, né? Como é que vai ser recebida essa história aí? Né? Porque, acima de tudo, o exemplo, né? Acima de tudo, o exemplo dos pais. Por isso que eu digo, às vezes, Neuza, o que a gente percebe muito é isso. O dirigente, e nós que não somos diretamente a pessoa, nós também tratamos essa pessoa diferenciada, né? Às vezes nós tratamos o dirigente espírita como um ser fora do normal, que tem todos os problemas que nós estamos conversando aqui. Eu tenho um problema. Eu tenho problema que eu preciso fazer palestra e meu filho reclama, eu tenho problema para sair de casa porque a minha esposa também reclama, são os problemas que todas as pessoas têm, independente do meu comprometimento com isso, né? Então, não tem como a gente fugir, né? E acho que não deveria, né? Por isso que eu acho que é importante a gente conversar bastante sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala, eu falei outro dia não lembro com quem eu estava fazendo bate-papo, acho que foi com o Gustavo e com o Arthur. Falei que nós estamos fazendo palestras extremamente iguais para ninguém ouvir, nem para nós. Porque nós não estamos nos preocupando com os problemas do dia a dia. Nós estamos vendo, nós falamos isso outro dia no particular, né? Nós estamos vendo o movimento espírita se preocupando com a adulteração de documentos, nós estamos preocupando se Kardec era não sei quem, se Chico era isso, e nós estamos esquecendo, quase tirando Jesus da doutrina espírita, porque nós estamos preocupados com os nossos egos, com as nossas fantasias, e alguns que estão realmente fantasiando algumas coisas completamente diferentes. E aí eu acho que está faltando esse tipo dessas nossas conversas, da gente falar dos problemas que tem, e a gente trazer a doutrina para essa nossa realidade, né? A doutrina espírita não serve para a gente estar aqui só na hora das 8 às 9 da terça, né? Para a gente desligar, fecha o notebook, e aí vira as costas para
Vaneuza, pelo amor de Deus, também, e vai para o outro lado. Exatamente. Muito bom você falar tudo isso, porque nós somos seres absolutamente normais, né? Nós somos palestrantes, dirigentes, etc., mas somos pessoas que também... A Leia está dizendo, nossa, nem um palavrão. Não, Leia, ainda não. Eu vou desencarnar sem dizer um palavrão. Leia, eu sou prova viva disso, mesmo. Tanto que quando a gente começou a conviver, né, namorar, tudo, às vezes me escapava alguma coisa assim, sabe? Não coisa feia, mas alguma coisa assim. Ela parou. Mas jamais. Parou. Nunca mais. Mas isso não é nada, né? Porque eu também sou uma criatura que fica irritada, eu fico nervoso, eu fico estressado, como qualquer outra pessoa fica. Tenho muitas fraquezas dentro de mim a serem dominadas ainda, mas tem uma coisa que eu tenho, viu, Alexandre, isso eu posso dizer de boca cheia. Eu sou uma pessoa entusiasmada pela vida e por gente. Eu adoro gente. Bom, gente, nós estamos... Agora que eu vi que nós estamos com quase 1 hora no bate-papo, mas eu acho, você tinha separado as músicas, que tem um monte de gente cobrando, nós não vamos colocar nenhuma música mais da... Não, antes que ela fale, eu vou me antecipar aqui. Nós reservamos uma música linda para encerrar. Mas antes de encerrar, tem uma outra música que ela gostaria de apresentar. Não, nós vamos pôr as duas, dá tempo. Tá todo mundo perguntando, velho. Não, é que a música é bonita. Pode pôr? Pode, vamos pôr as duas. E a outra, depois a gente volta no intervalo. Volta, isso. Volta no intervalo. E depois... Tem gente falando que dá para ir até meia-noite, ó. Não, mas eu tenho uma reunião às 9h30 com o Leonardo, ele está me esperando. O Leonardo está aqui, vamos emendar. Mas, viu, Alexandre, falando de evangelização, falando do Cristo, falando de Jesus, por isso que a gente trouxe essa mensagem aos pés do monte, trazendo a boa nova para as famílias. Até que, para que essa reflexão seja luz nas famílias. Nós vamos colocar essa e depois a gente volta, e para encerrar tem uma... Mais alegre. Vamos festiva. Dizer, uma festiva para... premiando aqui os nossos amigos, isso. Alexandre, tá aí, você pode pôr. Vamos colocar, então. Pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Você viu cadê o comentário da Leia fazendo uma propaganda, ó. Olha lá. Imagina, né? Sabe aquele cachorrinho que tem no WhatsApp? Ai, que bom, né? Bom, gente, É uma alegria, de novo, viu? foi uma alegria para nós, ó, poder falar, né, conversar, e a gente falou disso tanto antes, né, que realmente muito mais gostoso do que a gente ter programado uma palestra. Eu sempre digo, não que não seja útil, mas a gente acaba conseguindo conversar, como eu falei para vocês, de coisas que às vezes tanta gente precisa ouvir, como, por exemplo, toda essa relação de família com doutrina, com trabalhadores que estão envolvidos com isso. O Leonardo acabou citando uma situação que você estava falando durante o bate-papo e que, para ele, já tinha falado pessoalmente, quer dizer, por isso que eu acho que é sempre muito importante a gente ter esse tipo de conversa e de falar, né? A Neuza depois falou disso, da gente falar com uma facilidade um pouquinho maior de Jesus, de coisa boa, do que a doutrina oferece de coisa bacana, em vez do que a gente tem visto por aí, e a gente tem conversado muito, né, Washington, sobre isso, num movimento que ainda está enfraquecido, as pessoas parecem que enfraquecendo ainda mais, né? Olha, nós queremos agradecer ao Alexandre, à Ana e aos amigos, tantos amigos aqui, desde o Sérgio Sanches, o nosso Almeida, o Leonardo, e tantos amigos, a Neide de Volta Redonda, muita gente legal aqui, a Silvana Rossana, a Fernanda Linhares, a Cleusa, a Leia, e também a nossa a Silmara Radaeli, que é aqui de Matão. Alexandre, a nossa querida Lázara, que faz... Isso. Que compõe o grupo comigo, está aqui. Ah, está aqui também. Vamos deixar um beijo para ela, que ela está dodói. Que ela sai logo, viu, Lázara? Então, pensando em família, Alexandre, nós reservamos aqui, já que a Neuza gosta de cantar, e eu já falei bastante, né? Nós consideramos que a paz familiar é algo fundamental, né? Então, nós trouxemos uma música linda aqui, da Andréia Rodrigues, São José do Rio Preto, mas é a Neuza que vai cantar. É a primeira apresentação que está sendo feita dessa música, né? Nós começamos com a música Te Desejo Vida, porque é o momento que nós estamos passando, né? Então, é o nosso maior desejo, que tenhamos vida, que tenhamos saúde, que tenhamos paz, muito amor, muito entendimento, muita solidariedade, né? E vamos terminar com Viver Feliz. É um convite aí para a gente rever nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes e tentarmos sermos mais leves, mais amorosos e mais humanos, né? Então, viver feliz. Então, vamos lá. Vamos lá.
faz parte da dupla, o Marcelo Ardana, que é do grupo musical Amigos do Bem também, que vocês podem curtir no Facebook, no canal do YouTube, se inscrever. E o Marcelo é professor da Lázara e da Neuza, e está cantando aqui com a Neuza. Então, vamos lá. Soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Poder crescer, conquistar é oferecer alegria para quem não pode ter. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Ah, se eu soubesse quanto bem me faz viver em paz. Ah, se eu pudesse, mudaria tudo, voltaria atrás. O mal que se esquece alivia a dor. A felicidade nasce do amor. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Melhorar o mundo no fundo é renunciar. Poder crescer, conquistar é oferecer alegria para quem não pode ter. Viver feliz é aprender, é ser aprendiz. Que delícia de música! Estreou hoje. Né? Olha só! Depois você me manda o link para a gente colocar na página. Que bom. Ó, seu Neuza, obrigado, de verdade. Uma alegria realmente para a gente você estar aqui com a gente. Todo mundo agradecendo, muita gente conhecida realmente agradecendo, falando. E semana que vem, semana que vem vocês entram para azucrinar a Leia, que eles vão fazer dois. Semana que vem nós temos o Paulo e a Leia, esse querido casal aí, que também de uma amizade tão sólida, tão bonita, né? Eu quero registrar aqui também a presença do Walter Bonaparte, Dr. Walter de Pindamonhangaba, registrar a presença da Hélida, da Neuza Lino, do Sérgio Lino, que está nos ouvindo lá também, em São José dos Campos. É uma alegria tudo isso. A Alice de... Esqueço o nome da cidade, é uma cidade do Rio de Janeiro, me perdoe, Alice, esqueci o nome da cidade, mas não tem importância, aí você sabe o meu coração como vibra em seu favor, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado. Alexandre, muito obrigada pela oportunidade, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E um beijo grande para todos os amigos aqui presentes, viu? Meu abraço, meu carinho. Perdoe de quem eu não falei o nome aqui, tá? Nós estamos colocando em todo mundo. Foi uma alegria mesmo, gente. E só para fechar, o Wallace, eu sei que ele não gosta, gente, mas eu vou falar. Nós estamos falando aqui de um monte de gente comum, e, por exemplo, a Leia e o Paulo acabaram virando amigos, não só virtuais, né? Mas acabaram virando grandes amigos presenciais.
Kika de Guaxupé. A Kika de Guaxupé está pedindo um abraço. Abraço, Kika. Pronto, tá aí. Um abraço. E de verdade, o Paulo e a Leia, que acabaram vindo até Amigos do Bem por conta do Orson, que estavam aí na região e acabaram vindo para cá, acabaram virando realmente amigos muito, muito queridos e muito próximos, vão estar com a gente agora. Era para estar presencialmente, né? 2 anos já que a gente não consegue estar com eles aqui, mas na terça vão estar aqui. Então, até isso, eu sempre brinco que é a oportunidade que a doutrina acaba nos dando para a gente... Eu falo que é reencontro, né? Porque não é possível aguentar a Leia, também não é para qualquer um, não. Não é possível que foi presente isso. O Paulo pode ter sido, a Leia veio no pacote para a gente ter que... A Leia veio no pacote. Acertar algumas coisas. Mas são um casal queridíssimos como vocês. Obrigado, viu, Neuza, de ter aceitado, de estar com a gente hoje, né? Foi realmente muito especial. E o Orson, que sempre está com a gente, sempre nos ajuda tanto. Tá bom? Uma alegria, gente. Um beijo. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para todos. Um abraço. Bom trabalho para todos. Boa noite, gente. Boa noite.